mais um podcast, dessa vez dentro do Essa Vagenas, que esse podcast aqui, ele cumpre o papel de conversar sobre tudo que interessa àqueles que estão nessa labuta aí para entrar no ensino superior, né? Porque tem como objeto, né, nos seus concursos aí em todo o país, os mais diversos. E hoje nós estamos aqui trazendo uma temática aí que movimentou bastante aí os estudantes que fizeram o Enem de 2025 e que estão buscando, né, através do Enem, que hoje, esse exame nacional do ensino médio, ele, na verdade, se transformou no maior processo seletivo que nós temos no Brasil em andamento. É esse que é a que vem, né, a principal responsabilidade do Enem é garantir isso. E dentro do Enem, a componente curricular muito importante, que é a redação, que tem sido supervalorizada aí no ingresso do estudante nas melhores universidades do Brasil, e que esse ano houve um comportamento que estranhou, causou estranheza aí em toda a comunidade acadêmica, dos professores, dos estudantes, da sociedade. E nós estamos aqui hoje com tenho o privilégio, né, de estar com essa equipe maravilhosa aqui do Colégio Nacional. São profissionais de alta envergadura e experiência, né? A Miriane Dairel, vou começar por ela aqui, que é a nossa professora de ensino pré-vestibular, do terceiro ano, de todo o ensino médio, na realidade. A Miri é uma professora com uma larguíssima experiência, que acompanhou desde a implantação do Enem, né, essas aventuras todas que nós vivemos na concepção desses concursos aí, dos vestibulares da UFO e todos os vestibulares do país, né? Então, bem-vinda, viu, Miri? Obrigada. Nós vamos ter uma temática bacana. A Lohane Garcia, que é também nossa professora do Fundamental, corretora de redação do pré-vestibular, né? Seja muito bem-vinda aqui para essa conversa aqui produtiva que nós vamos ter sobre a redação do Enem 2025. Obrigada. A Nájila Santos, não, nós vamos na ordem aqui, né? A Analiene Amaro, né, que é a nossa coordenadora da equipe de redação, né? Eu digo assim que esse lugar aí é um lugar de grande importância, porque de todo o processo, né, que vai entregar os dados para essa equipe de professores poderem lá na ponta ter a melhor ação, né? Então, a correção, o processo, as observações, tudo isso muito bem acompanhado aqui por longa data aqui, a Analiene. Muito bem-vinda, Analiene. Obrigada. Vamos ter uma boa conversa hoje aqui. E aqui do meu lado, professor Wagner Machado, companheiro aqui de muitas jornadas na educação aqui, desde professor do Colégio Nacional de Redação, depois nas aventuras aí como coordenador de área, né, na aventura ser diretor de uma unidade pedagógica, né, com uma larga experiência aqui. Hoje de volta aqui para o leito natural, né, Wagner? Discutir, conversar sobre redação, né? É isso, importante e agradeço pelo convite também. Muito bacana, cara. E a Nájila Santos, né, que é professora atualmente do Enassa, mas é professora de redação do Colégio Nacional. O Enassa que fez bonito nesse Enem de maneira extraordinária. Estou muito orgulhoso do que eu vi do Enassa nesse Enem, as notas sendo divulgadas aí, né? Que grande alegria isso. Parabéns antecipadamente, muito bem-vindo a essa roda aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Então, gente, o papo aqui é o seguinte, parece que houve um peso diferente na caneta aí dos corretores aí dessa prova de redação do Enem. Como é que vocês viram isso aí? Como é que vocês reagiram ao comportamento dos alunos, nas redes sociais, de tudo que vocês viram aí? Qual é o pensamento de vocês a respeito disso? Ocorreu mesmo um peso mais forte nisso aí? Né? Em que sentido? Onde foi percebido isso? De que maneira? Né? E depois vamos ver as razões, né? Se isso sim, se não, né? Então essa é a conversa aí. Quem que se dispõe aí, ó? Não vou fazer chamadinha, não. A Miriane. Então vamos lá, Miri, né?
Eu acho, né, os meninos, as meninas, os estudantes nos conhecem, eles sabem que a nossa equipe exige bastante. Então, em sala de aula, a gente tem uma rigidez muito grande nas aulas de produção, na correção. Então, a gente espera uma rigidez. Isso aí, para nós, é positivo, né? Então, essa rigidez ela tem que acontecer. E nos últimos 3 anos, eu acredito que isso tem ocorrido cada vez mais. Agora, o grande ponto é como isso tem ocorrido dentro de uma equipe gigantesca, que é a equipe de correção da redação do Enem. Né? Então, eu vejo que é interessante avaliar repertórios, né, avaliar argumentação, mas como isso é feito dentro de um alinhamento para que todos os corretores entendam o mesmo discurso. Porque o grande problema, né, quando a gente pensa em correção de redação, e aí eu acho que todo mundo concorda com isso, é a variação realmente de nota. Né? Às vezes tem ali 2 corretores, Lohane e eu. A gente tem uma correção muito parecida. Então, às vezes, até o nosso estudante, de vez em quando, faz isso, né? Ele vai lá no plantão, a Lohane corrige, deu 960. Aí, Miri, quanto que você daria aqui nessa redação? Aí, às vezes, eu vou lá e dou 940. 20 pontos é uma variação possível? É uma variação normal, né, de 2 corretoras que têm uma correção parecida. Agora, quando a gente pensa no Enem, né, que é grande, é gigante, será que esse alinhamento dessa rigidez, esse alinhamento foi feito de uma forma padronizada, em que todos os corretores tiveram, né, o suporte que a gente tem aqui? Eu estou em dúvida aqui, o que eu devo fazer? Será que isso aqui é assim mesmo? Então, assim, eu vejo que essa rigidez, ela realmente aconteceu, mas não foi do nada. Vem aí nos últimos 3 anos. Neste ano, talvez o que tenha faltado mais foi esse alinhamento. Né? Muita gente discutiu, foi o repertório. Então, aí vem outro entendimento. Né? O que é um repertório de bolso? Né? A gente até recebeu uma perguntinha no Instagram, né, da escola, qual que era o melhor repertório para ser usado? O melhor repertório para ser usado era aquele, né, que tivesse associação com aquilo que estava sendo escrito, de forma produtiva e legítima. O que é um repertório de bolso? É um repertório muito utilizado ou é um repertório, independentemente qualquer um que seja, que não foi ali bem alinhado? Esse é o ponto. Agora, resta saber, e isso eu acho que a gente não vai descobrir hoje, talvez não por agora, como que os corretores foram, né, munidos dessa informação. Né, isso eu acho que a gente entende bem. A Ana Liene, nossa coordenadora, né, de corretores aí da equipe, às vezes a gente vê muito isso, né? Um mesmo texto, a gente faz teste com 5 pessoas, já aconteceu de um corretor dar quase 1.000 e o outro dar 600. Nós tivemos aqui uma coisa que eu acho que é importante, assim, a dificuldade da redação, numa correção de redação do Enem, com as dimensões de 5 milhões, 6 milhões, né? Nós já chegamos aí a ter mais de 6 milhões de alunos inscritos no Enem. Né? Atualmente são 4 e alguma coisa, 4 e alguma coisa, né? Entre 4 e 5 milhões, mas são entre 4 e 5 milhões no Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Então, de verdade, já há uma grande dificuldade de um alinhamento. A gente sabe, a gente conhece a movimentação de professores das escolas públicas, professores, né, das universidades. Então não é qualquer um que a gente sabe que está corrigindo o Enem no Brasil inteiro também. Sim. Mas mesmo entre, né, pessoas muito bem instruídas, a questão de um alinhamento, né, por os níveis de abstração que isso possa ter, eles sempre tiveram presentes. Sim. Mas o que a gente percebe é que, de verdade, o que está se desenhando é que houve um aperto na avaliação geral, né? Porque isso senão isso não apareceria, se não fosse. Mas eu acho que aí eu quero ouvir os demais aqui. Eu sei que quando sair os dados, né, das competências, de tudo, talvez vá olhar onde foi o peso maior, né? Sim. Onde foi o maior peso da coisa. Mas, enquanto isso, assim, na realidade, é uma evolução ou isso daí é uma involução, né? O que é?
Eu pensei uma excelente pergunta. A Miriane já trouxe ali também algumas questões, algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder nesse momento. Eu vejo como sendo um ajuste necessário, mesmo porque se a gente pegar a história do próprio Enem, o que nós estamos vivenciando agora, o próprio Enem contribuiu um pouco para que isso acontecesse. Se a gente pensar lá na criação do Enem, até para dar mais transparência a esse processo, o INEP sempre divulga as melhores redações, até para orientar, essas redações aqui, não só as melhores mesmo, aquelas que tiraram 1000 pontos, né? Então, esses textos acabam trazendo elementos que contribuem para a preparação dos estudantes. Porque, um exemplo, daquele montante de textos, esses aqui, nós acreditamos que possuem os elementos corretos, estão dentro dos critérios de correção, né? Se a gente observar, o INEP veio recentemente e trouxe que não houve uma alteração nos critérios de correção. Eu concordo plenamente. Nós temos os 5 critérios que não houve nenhuma alteração. Eles foram utilizados. Sim. Agora, a alteração e o ajuste, o principal é aquilo que tem feito o próprio Enem nos últimos anos ficar com uma preocupação, porque quando você divulga as melhores redações do Enem, elas, no fundo, elas trazem um modelo. Sim. Elas trazem um modelo a ser seguido, porque se você pegar hora 10, hora 12, hora 24, hora 7, essas redações como um todo, elas trazem uma essência que é a mesma. O aluno começa a perceber, quem tirou nota 1000 começou com repertório. Então quer dizer que eu tenho que começar com repertório também. É difícil encontrar uma redação que tenha saído bem no Enem que não começou com repertório. Torna um modelo, né? Sim, isso é mais difícil acontecer na FUVEST, na correção, onde você pega redações excelentes que estão dentro dos critérios de correção, mas que elas são diferentes. Sim. É difícil você ter um padrão único. Então, no fundo, o próprio Enem contribuiu para que nós tivéssemos um modelo. Qual é esse modelo? Evite colocar um repertório na conclusão, porque você não tem tempo de falar sobre ele. Coloque o repertório, assim, até para esclarecer para quem está em casa, um repertório é um conhecimento de mundo, um livro, um filme, uma lei, dados, que o estudante precisa fazer uso dentro dessa redação. Ele precisa utilizar no mínimo 2 repertórios, pode utilizar mais, mas no mínimo 2, para que possa casar com as ideias, estar relacionado com as ideias. Então, o que o INEP está mencionando quando ele coloca os espelhos ali e quando ele traz as melhores redações para serem seguidas? Esse é o caminho. Então, esses são os conectivos que mais aparecem nas redações. Dê uma olhadinha como que é feita ali a construção da intervenção. Há uma sequência que, se a gente observar em quase todas as redações, né, então vem o agente, vem a ação, vem o módulo, a tal ponto que o corretor, quando vê alguma inversão, ele embaralha. Parece que ele está já esperando uma sequência. Então, o que acontece? O INEP incentivou muita gente a seguir um modelo. Qual que é o problema disso? Nenhum. As redações nota 1000 agora certamente tiveram um modelo também. O ponto que pega, principalmente, é o que veio na cartilha de outubro. Eles ficaram incomodados porque alguns estudantes não pegaram só, essa estrutura é necessária. E aí criaram em cima da estrutura. Uma coisa é você saber o que você precisa fazer em cada parágrafo. Isso é positivo. O problema é, alguns estudantes investiram na compra de modelos prontos, sem reflexão, com os mesmos repertórios em 30, 50 mil redações. Então, isso passou a incomodar porque algumas dessas pessoas vieram publicamente nas redes sociais e falaram o seguinte: eu nem estudei, eu não sabia nada, eu só coloquei em prática a redação que eu comprei. Sim. Por quê? Porque como o Enem exige um modelo que está muito certinho, basta eu trocar algumas palavras relacionadas ao tema, eu consigo. Então, isso começou a incomodar o INEP de tal forma que ele pensou o seguinte: nós precisamos tomar uma atitude. E começou alertando na cartilha de outubro: o estudante que utilizar repertório de bolso, o estudante que trouxer prontinho um repertório de um filme que
seja possível utilizar em 10 temas diferentes e utilizar, ele vai ser punido. Ele precisa escolher um repertório que esteja dentro do campo de atuação, dentro ou com uma proximidade, que seja próximo, porque isso evita o estudante adquirir isso de maneira É que nem de um maneira estudante pronta. que, inclusive, ganhou repercussão na imprensa nacional, do aluno que foi nota 1000, né? E que usou o personagem Vitória, do filme Vitória, Sim. Sim, né? Da Da Fernanda Fernanda. Montenegro, né? sim. Como a idosa Sim. que tomou aquela atitude e tal, né? Uhum. Então Sim. foi Mas qual que é o problema? A Meriane trouxe uma problemática ali. O que é um repertório de bolso? Uhum. É aquele que muitos já usaram nas redações nota 1000? Nos processos anteriores? A gente não participou dessa discussão. Não só, né? Sim. Não, eu falo assim, é uma pergunta assim, o que eles consideraram? Sim. Aí- Qual foi o E entendimento? E aí O teve que uma eles consideraram como uniformidade sendo nisso. repertório de bolso? Por quê? Porque nós incentivamos o estudante a fazer analogias. E o Sim. Enem, quando possibilitou o repertório, é fazer analogia entre o que eu estou assistindo e aquilo. Mas eu posso pegar um aspecto, ele nos processos anteriores, ele não tinha que ser 100% dentro do tema. Mas se eu conseguisse fazer uma relação, que uma relação possível, ele era aceito, o estudante tirava nota 1000. Agora, aparentemente, isso não foi... Por que aparentemente? Porque isso não foi formalizado. Perfeito. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, foi uma evolução? Eu penso que você exigir mais, você cobrar que o estudante se prepare bem, leia os textos de apoio e compreenda, não reproduza algo que já esteja pronto na Cercar cabeça o dele. plágio. Isso é essencial. Agora, isso não impede, não afasta uma outra verdade, que é esse esclarecimento também. Porque o estudante hoje, no fundo, ele ficou receoso. O que realmente eu posso usar? Porque se ele possui conhecimento da história, da geografia, da filosofia, de outras áreas do conhecimento, então quer dizer que ele não vai poder fazer essa ponte mais? Ou só deverá evitar aqueles que já são mais batidos? Então são perguntas que nós vamos ter que continuar investigando, né, Leane? Isso. Isso que o Wagner trouxe é muito importante, né? Essa questão do modelo, e aí o INEP se preocupou com essa questão, né, de modelo pronto, porque não trabalha o pensamento crítico do aluno, né? E assim, a gente percebe que a redação ela vai além de uma simples escrita de um texto sobre um tema, né? Ela vai para a vida. Né? O aluno ele vai ser aprovado em um curso e ele vai precisar escrever lá na faculdade também. Então, ela é uma preparação para a vida. E o Nacional investe nisso aqui, né? Tendo uma equipe de redação, uma coordenação que organiza todo esse processo, né? Que vai desde os professores em sala de aula até a correção dos corretores. E isso é muito importante. Agora, isso que o Wagner trouxe é importante porque alguns textos, nota 1000 também, a gente percebeu, além do repertório, que as notas 1000 diminuíram. Sim. Também. Será que seria pelo fato que o Wagner trouxe de muitos textos irem para a mídia e serem questionados se eram modelos? Sim. Se tornaram modelos, né? E tendo alguma lacuna na correção, de repente? Então, aí com isso, pode ser que o INEP tenha orientado a uma correção mais criteriosa, mais rigorosa. Mas nós tivemos redação nota 1000. Tivemos poucas. Sim. Poucas, mas assim, Eles não ok. divulgaram, Cada Mas vez talvez mais. então assim, um dos maiores indícios do aperto está na diminuição de nota 1000. De nota 1000. E É. dessa questão do critério também da competência 2 e 3, que é o quê? A 2 do repertório que o Wagner e a Miriane falou, e a 3 da argumentação, que está exigindo mais do que do aluno escrever de forma mais crítica, não robotizada, né, presa a um e modelo, né, Miri? E a Sim. grande questão que o Wagner também tocou e a Ana Liene, o rigor, ele é positivo, por isso que é uma evolução, né? Agora, o problema é a falta de clareza, porque o aluno tirou 900 no ano passado e agora tirou 700. E ele não está entendendo por que essa nota é tão discrepante se ele, no passado, conseguiu uma nota boa. Então, assim, precisa esse alinhamento, essa ordenação, até esse posicionamento público mesmo, né, do próprio INEP, para que o estudante entenda o que é esperado dele, né? Porque, diante desse contexto, ele fica perdido.
Um exercício Causa uma bacana aqui insegurança para muito o grande. grupo aqui é pegar as redações com as notas dadas e pegar essas redações e passar pelo processo de correção Sim. nosso. Sim. Qual que é a Valeu. nota? Qual é a nota? A Né, gente que Até nós vamos porque, dar. até Para porque o poder nosso começar a processo- perceber onde é que eles apertaram ali. Exatamente. Né? Até Costuma porque, fazer. Tomé, o nosso processo de correção, eu acredito que seja até mais rigoroso que o Enem e o Muito Wagner. mais. O Wagner Muito mencionou mais. ali, o Enem pede pelo menos 2 repertórios. Não, o Colégio Nacional pede no mínimo 2, o Enem apenas 1. Né? Se você usar mais de um, ok. Mas o Colégio Nacional já exige Eu até pelo já menos acostumei, 2. tem que ser 2. Até 3. É, Até 3 é ficaria muito três. bom. Já incorporou, né? Então, assim, É. o Wagner já até incorporou isso e falou ali, mas o INEP é apenas 1, Entendi. tá ok, e o Nacional 2 repertórios, porque a gente exige um pouco mais do aluno. Sim. Para o aluno, na verdade, ele buscar repertório. Né? Exatamente. Vai buscar repertório é o quê? Indo ao teatro, indo ao cinema, Sim, lendo assistindo às livro, aulas de assistindo humanas. às aulas, né? Sendo um estudante Sim. bem preparado. Né? Porque o que estuda Exatamente. sociologia, filosofia, história, geografia, que é esse Sim. cara que tem essa visão de mundo, que sabe se posicionar no mundo, que lê notícia, né? Quer dizer, eu acho que é isso que está se buscando, esse é o repertório. Sim, mas É, infelizmente outro- a gente tem muito a compra de Uhum. materiais de repertório pela Prontos, né? internet. Não, exatamente, Então, eu assim, acho que coibir isso é Exato. Então, assim, importante. Mas A ainda fábrica, assim, né? ainda assim, Sim. mesmo que esse aluno traga um repertório de bolso para o texto dele, se ele Isso. souber Articular, né? utilizá-lo, o Articular. que é utilizá-lo? É o que a Miri falou. Sim. E o Wagner, articular ao tema, à discussão, não está errado. Isso mudou? Não mudou, Sim. gente. Isso Certo. sempre foi É o que é cobrado. avaliado na competência 3, a capacidade Perfeito. dele de selecionar as informações e conseguir relacioná-las em um raciocínio claro a respeito de um tema. A gente Então, por isso que até... a gente fala que Uhum. né, os critérios não mudaram, mas a forma de olhar Sim. tem um rigor maior, pensando exatamente na avaliação dessa competência comunicativa, linguística, que é esperada Exatamente. desses estudantes. Eu acho que um grave problema que aconteceu nesse Enem em relação a esse aperto, porque, na verdade, isso mexe se antes exigia um repertório. Vamos imaginar que, de repente, falou assim, não, nós vamos valorizar mais quem colocou 2. Né? Quem colocou... Ele pode usar 1 no mínimo, ok. Esse é o critério. É apenas Mas, um. se ele usou 2, eu vou valorizar mais. Né? Pode ser uma A atitude, questão pessoal, né? do Que pode ter corretor. tido isso aí. O corretor né? vai olhar diferente. Sim. Exatamente. Então, na verdade, é isso daí que vai precisar ir. Na verdade, isso faz parte de processos de mudança. Agora, o problema desse Enem, sabe qual foi? É que as aplicações dos últimos 2 Enems passados. Isso é que desequilibrou a balança, porque essa nota da redação, se ela é relativizada por todo mundo no processo, então vai ser para todo mundo. Houve um comportamento para todo Padrão, mundo, né? padrão, essa coisa, pelo que eu percebo. Mas o problema é que essa nota, ela acabou, até pela mudança que muitas universidades fizeram na regra, por peso 3 na redação, por exemplo, Tomar o- algumas saíram do peso 1 para o peso 3 na redação. E aí, quando pegou o critério do ano passado, né, eu vi isso de estudante nosso aqui, né, que a nota dele do ano passado, quando aplicada, ela era maior. Aliás, quando o estudante entrou no SISU, já apareciam os resultados, né, na ordem, qual aplicação naquela, eu quero medicina na UFO. Então, quando ele aplica lá na UFO, já aparece. Ele fez 2, 3 processos, os 3 últimos, apareceria a aplicação dos 3, o que viraria, para entender qual que é o melhor para ele lá. Sim. E aí, o que aconteceu? Realmente, a redação com um peso diferente na caneta no ano passado vai interferir no resultado da seleção. Claro. O problema, aqui nós temos 2 grandes questões, né? Uma é a análise da redação em si, que assim, é uma evolução, é importante, vamos entender exatamente o que eles fizeram, tudo isso faz parte do jogo. Mas o problema é que esse peso de poder utilizar uma redação corrigida com critério diferente, ele descompensou o jogo. Sim. O estudante que saiu do 3º ano, ele não tem a oportunidade dos Exatamente. outros anteriores. E aí?
Eu acho que o INEP ele não pode trabalhar com ensaio, né? Parece que ele está ensaiando nesse Exatamente, ano. testando, ver o que vai dar certo. Porque assim, a gente discute muito sobre repertório. Será que o repertório tinha que estar dentro do tema? Então, há relatos nas redes sociais de pessoas. Não, mas eu utilizei um filme sobre idosos, o filme bonitinho, o Up, né, emocionante. E eu tirei nota baixa, mas o meu repertório era sobre o tema. E aí entra o relato de corretores. Não, todo o repertório sobre o tema, legal. Só que não é bem assim. Mesmo sendo sobre o tema, tem que ter o quê? A articulação, que é o que a Ana Liene ressaltou. Aí vamos pensar nisso no ano passado. No ano passado era a mesma coisa? Teoricamente era. Sempre no ano foi, anterior, né? aí o que começou a gerar muita dificuldade? Que aí entra talvez a grande mudança e vamos ver como que eles vão reagir nisso para esse ano. Redação nota 1000. Eu sempre fui uma crítica das redações nota 1000 em sala de aula. Não existe, pelo menos na minha visão, a gente já teve nota 1000 aqui na escola, né, de alunos, acho que 2014, né, a Vitória, teve em 2019 a Alana, Ana Flávia, né, que está formando aí em medicina. Não tem redação nota 1000 perfeita. Toda redação nota 1000 tem problema. Tem falhas, né? Sim. E o Enem até deixa passar algumas falhas, né? E Tá na nós grade. aqui, nós também temos, eu acho que o INEP, inclusive, está pensando nisso, né? A gente tem uma regra que a gente só dá nota 1000 se a redação for perfeita. E ela ainda passa por uma análise, Sim. né? Que é pela Coletiva. coordenação. Só se a chefe liberar, a chefe de comissão. Não, é coletiva, A né? chefe Isso de tem que ser mesmo. Então- Assim, para dar nota 1000, eu acho que tinha que Sim, ser isso. Perfeito. Então, os corretores, eles não podem ter autoridade para uma nota 1000. Sim. Mas É. no Enem é assim. É assim? O Ok, Enem é assim, ok. são dois corretores Sim. realizando a mesma correção. Se houver divergência, vai para uma terceira correção. E se for nota 1000, vai ainda para a quarta correção. Vai E pra se quarta. tiver novamente, bem para Ana Liene. Ela decide. Mas eu acho que, além disso, daí, eu defenderia porque o 1000, pensa o que é o 1000? 980, gente. Já é é mil, praticamente 1000. mil. Não é? É 1000 Exatamente. já. Já é Agora, para ser maravilhoso. 1000, tem que ser realmente assim, tem que ser menos redações. É, mesmo. até porque Então, eu 980 mil, incluiria é. nessa. Tem a quarta, o quarto corredor. Eu acho que tem que ter uma comissão nota 1000. Sim. Que tudo que for nota 1000 por aí, que vem de todas as bancas, né, que aconteceram, vem para um lugar só, para a gente falar assim, nós vamos ainda dirimir se são nota 1000 mesmo. Sim. Porque o 1000 tem que ser realmente um. Incrível. Né, é o Oscar. Sim. Né? É o Oscar. Ele É. carrega uma responsabilidade, um peso muito grande, porque ele Isso. vai definir as estratégias, os comportamentos, as metodologias que os professores vão desenvolver em cima daqueles modelos, né, nota 1000, para serem ensinados em sala de aula. Então, realmente, a responsabilidade do 1000 é muito grande. E esse receio aí que você diz, será que não reflete nos avaliadores em não atribuírem uma nota 1000 e sim uma 980? Esse eu acho que é o Às grande vezes. ponto da Né? comparação De que repente. você perguntou, Tom. Os avaliadores no ano passado, né, 2024, 4. eles tinham uma grade de correção e uma conversa. Eu acho que em 2025 era a mesma grade de correção e a mesma conversa? Não. Não. Esse é o Diferente. ponto. Ah, Então, talvez essa pressão, o excesso de trabalho, a falta de articulação, que é aquela história. O corretor tem uma dúvida, ele vai direto na Ana Liene aqui. A Ana Liene, se ela precisar ali de um apoio, ela tem ali a gente, mas geralmente ela já consegue ali resolver, né? Às vezes ela pede uma opinião, aí esse estudante tem alguma questão para a gente olhar. Agora ali não. Os corretores estão num trabalho solitário. É solitário. Um corretor não vai conversar com o outro. Então, o que eu vejo nos últimos 3 anos? Mesma grade de correção, mesmos critérios, conversas diferentes. Sim. Isso foi feito com clareza? Não. Aí gera o problema lá no final, que é o SISU. Então, eu pego ali, por exemplo, uma aluna do pré-vestibular, né, que sempre escreveu muito bem, a menor nota dela com a gente, 880, porque a gente é enjoado com isso, né? A Júlia. sofreu. E ela sempre tirou notas altas. Então, ela tá aí, de forma consecutiva, tirou 980. Perfeita.
ela usou repertórios que ela usava de costume, mas super bem articulados. Não, aliás, o Nacional, nós Sim. temos aí o acompanhamento de uma evolução Sim, fantástica. sim, Hoje o pela Nacional rede. tem uma média Sim, interna ultrapassando os 850 pontos, salvo engano, Sim. aí na redação, gente, né, do colégio. Então, E assim, isso é muita coisa. espetacular. E a gente não pode esquecer que, por mais que haja um foco no final do processo, a escola consegue valorizar e trabalhar isso, Muito bem. Sim. né, em vários segmentos. Então, não é uma preparação também final, mas começa a despertar esse estudante para a escrita. Agora, eu fiquei pensando o seguinte. Aliás, claro- a competência leitora e escritora vem lá do programa Sim. Tem Jeito Sim da Sim, infância, sim, né? precisa. E a redação vem lá do fundamental. Vem do Sim, fundamental. Agora, eu fiquei né? pensando assim, Tomé, por mais que esse momento de investigação ele seja válido, a gente precisa refletir, a gente só vai ter condições de compreender esse processo com os dados Com os reais. dados. Uhum. Quantas pessoas zeraram essa redação de 2025? Porque isso vai conversar muito com a gente. Quantas pessoas Isso. zeraram? Quantas Quantas pessoas tiraram tiraram? até 500 pontos? Que já Houve tem uma menos nota 1000, tá modificação. visível. Houve uma modificação em outras faixas também, entendeu? Então, assim, a partir do momento que nós tivermos isso, as redações nota 1000, elas vieram com aquele modelo que é nítido ali, começa com o repertório, o estudante faz o link, deixa o encaminhamento argumentativo Uma que ele vai estrutura discutir, aí ele começa com de início, do mesmo jeitinho, a maneira de finalizar também. Eu acho que a partir dessas análises, que o INEP vai divulgar com o espelho, com mais informações, Com demora. nós teremos condições, até mesmo se o estudante não perdeu na interpretação do tema, porque, Sim. querendo ou não, muita gente talvez não tenha compreendido. Eles recorte, né? até entendem que a temática foi fácil, mas não foi. Perspectivas do envelhecimento. Uhum. Era para falar do problema atual, o envelhecimento, dentro do modelo do Enem. Então, isso é um problema, ser idoso no Brasil, envelhecer. Quais são as causas do problema e solução, como Sim. o Enem sempre prepara. Ou a palavrinha perspectivas, o estudante também deveria ter discutido a questão do futuro. Esse envelhecimento ao longo do tempo, então assim, até que ponto isso também não pesou? Nós só saberemos exatamente o que aconteceu com as notas a partir da divulgação desses dados. Nesse momento, a gente consegue discutir, mas ainda sem muita fundamentação para a gente poder mergulhar. Uma questão que eu penso é que não, na verdade, quando a gente analisa o exame em si e a redação dentro do Exame Nacional, ela, na verdade, ela não interferiria no resultado final dos estudantes de maneira tão impactante, não fosse a possibilidade das aplicações anteriores. Sim. Porque esse foi o defeito. Porque senão, na realidade, quando a gente observa, eu continuo observando que os nossos estudantes lá, 980, 960, 900, nós não diminuímos o número O deles lá. resultado foi excelente. Nós não diminuímos o número deles lá. Então isso aí, para mim, já é um indício também de que esse aperto, os nossos estudantes, eles acompanharam, que eles não são... Se de fato eu acho que há indício de correção de rumo, é isso que para mim me sugere no processo. Sim. Sim. Né? Porque eu andei vendo muitas críticas que foram feitas de anular o Enem. Não, eu poderia até questionar realmente assim, que esse peso diferente na correção ele vai gerar distorção. Aliás, gente, isso aí vai ter que ser repensado pelo INEP mesmo. Sim. O Brasil, inclusive nós recebemos notícia até de comercialização de estudantes que fizeram as provas anteriores, que já estão na universidade, eles aplicaram só para passarem. Colecionar a aprovação já Não estão é só aprovados. colecionar a aprovação, esse é o pior, né? Que assim, ainda gera um comércio É questão de ética, escolas né? comprando isso aí. Sim. Não é? Sim. Que assim, e nós não podemos cair nesse negócio, nessa indústria, né? E entender que o Enem, já que ele é hoje o maior processo seletivo do país, porque ele não é mais uma medida do nosso ensino médio, ele não tem cumprido esse papel de avaliar o ensino médio brasileiro.
Aqui ele foi, na verdade, de onde originou o Enem. Né? E que, na realidade, ele ganhou o status e a realidade do maior processo seletivo do país. Sim. Isso é o Enem. Né? E se ele é o maior processo seletivo do país, não dá. Ainda que a gente fale que a TRI ela corrige as distorções nas avaliações, a redação é o exemplo típico que tem tido maior peso e que ela não é corrigida pela TRI. Mas ainda assim, com todas as dificuldades que nós temos, eu penso que o INEP tem conseguido, dentro da redação, fazer um trabalho muito bonito. É claro que há muito a ser aprimorado, ajustado, e eles estão dando indicativos que vão fazer isso. E tomara que faça, porque valoriza o estudante que se prepara, que tem uma leitura. Porque quando o Enem ele deseja e tem um modelo, uma estrutura que exige a relação entre as ideias, ele está convidando para aquele estudante que o estudante valorize a literatura, valorize a história, valorize outros conhecimentos, um filme que ele assistiu. E essa nota, ela sendo realmente mais rigorosa, eles cobrando, claro, com clareza, e penso que essa clareza virá, porque não passou da hora ainda, né? Eu penso que o estudante que está reclamando agora, sem ter tido acesso ao espelho, é como se fosse um estudante que ficou sabendo da nota no ensino médio, mas ele nem teve acesso à prova, então ele precisa aguardar o feedback. Ele precisa guardar o feedback, checar realmente, entender os erros que ele cometeu, e aí sim caberia um recurso ou uma discussão mais ampla. O Enem, na minha concepção, nem se compara com o processo que a gente tem muito próximo da gente. Com todo respeito, são espaços diferentes. Eu tenho respeito pela Universidade Federal de Uberlândia, estudei ali, mas não dá para você ter um resultado de uma universidade como essa dando 78 para todo mundo numa prova de 80. Sim. Isso é grave. Agora, você convidar a sociedade a repensar, a escrever de maneira autoral, a não levar um modelo pronto, uma cópia, a valorizar até mesmo aquele que tirou uma boa nota, com menos redações que alcançaram, porque não é fácil você conseguir isso em nenhuma área do conhecimento. Eu vejo esse movimento como sendo positivo e tomara que em breve o INEP consiga trazer mais luz, e vai trazer com a divulgação dos espelhos e com as redações que eles julgaram que são excelentes. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, eu vejo duas perspectivas, né? Uma para o INEP, para o Enem, e outra para a gente. Para o INEP, eu acho que o grande ponto é essa divulgação, ela é demorada. Né? Então, assim, a UFO, eu estava lembrando aqui agora, né? Acho que foi em 2021, a UFO fez 2 vestibulares, né? Por causa da pandemia, um só para medicina e outro para outros cursos. Quem concorreu para medicina fez uma prova, todos que concorreram para medicina fizeram uma prova. E todos que concorreram para os outros cursos, outra prova. Ou seja, justo, porque quem fez a prova concorreu com outra pessoa que fez a mesma prova. Vai sair o resultado, sai o boletim. Os espelhos de todas as questões estão lá. Aí, claro, né, e todos os vestibulares do Brasil são assim. A FUVEST nesse ano teve uma queda de nota também. Mas por que ninguém questiona a FUVEST? Porque o espelho está lá. E ela não aceita recurso assim, né? Mas até porque a gente não tem o que questionar, porque ela é quase, né, perfeita na correção. É um vestibular, né, um processo grande demais, o Enem sim, é muito grande, mas dar ali o espelho já diminuiria essa revolta, porque a gente não sabe onde está o erro. O erro pode ser do estudante, o erro pode ser do corretor, o erro pode ser de uma orientação equivocada da banca, e essa resposta para o estudante é muito importante, para ele seguir em frente. Então, para o INEP é a clareza, e para nós, eu acho que o nosso trabalho ele só permanece, ele só continua, porque é uma coisa que a gente já antecipou. Então, a questão é a seguinte, o ponto é, o INEP mudou procedimento? Não. Nenhum. Né? Mudou procedimento na divulgação? Ele está atrasado na divulgação de dados? De dados, sim. Né? Não, essa é uma questão importante, eu acho. Né? Porque isso pode ter aí uma diferença de comportamento que a gente tem que também questionar.
né? Se houve uma mudança de comportamento, por exemplo, já nesse momento aqui, já teria divulgado o espelho, já Não. teria Não, divulgado. ainda não. O espelho Então, sai em março. né? Na já é verdade, colocado, né? o que o INEP Março. faz, sai o resultado. Aham. Né? Sai o resultado, geralmente tem uma entrevista, né, coletiva, geralmente divulgada pelo Instagram, pelo site, né, oficial do INEP, do Ministério da Educação, em que eles dão os dados. Então, eles colocam lá o gráfico, né? Quantas pessoas tiraram nota 1000? Aham. Então, já aconteceu em 2024, foram tantas pessoas, tantas em Minas Gerais, tantas em São Paulo, isso não aconteceu. E isso tem uma uniformidade. Só esse ponto, Já né, é Miri? muito importante. Esse ponto foi uma diferença. É. A questão do espelho, há um, espelho é depois, um prazo mesmo. Ele Sim. está dentro do prazo Demora um dele. pouquinho. Certo. O que deixou de fazer, então? É esse ponto que A a Miri está entrevista trazendo. coletiva com os microdados. Ah, Então, qual foi, para a gente descobrir qual foi a nota mais alta em matemática? Foi. tá. Aí a gente vai descobrindo com o tempo, com as divulgações. Mas até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas tiraram nota 1000. Até ontem existia site dizendo eram 9, Nossa, outras pessoas dizendo 8. Porque a gente só sabe de quem gritou na E internet. tem muita gente que A vai gente ficar não ali sabe. quietinho. Mas microdados da É. redação, então, têm saído com uma agilidade? Sim, eles Na são entrevista divulgados coletiva. logo após, né, essa divulgação das notas. Então, eles vêm, fazem uma entrevista e passam esses dados mais minuciosos. O espelho, normalmente, vem aí Certo. uns 2, 3 meses depois. É, Então, Porque eles das estão outras dentro áreas da- não divulga realmente nesse mesmo prazo da redação, então não. Das outras áreas. Os microdados, eles vão vir mais lá na frente quando sai Sim. e que as Sim. pessoas fazem o ranking. Porque o ranking, o Enem não ranqueia nada, né? É. Ele não faz ranking. Ele divulga os microdados. Quem faz o ranking é quem se utiliza desses Sim. microdados com alguma regra para estabelecer um ranking entre as escolas. Né? Em 2024, assim que o resultado saiu, né, que existe todo aquele alvoroço, que inclusive nesse ano não teve, né? Vamos a um ponto positivo, o site não travou nesse ano, né? Mas todo ano o pessoal, nossa, o site não entra. Ao mesmo tempo em que o resultado era divulgado, estava lá, né, os responsáveis pelo INEP nas redes sociais fazendo uma entrevista e mostrando gráficos, tanto é que muitos professores utilizavam esses gráficos. Olha aqui como que foi aqui, o número de pessoas que faltaram, quem fez isso. Isso é pouco, mas é bom. E na redação vinham, então, essas Vinha. notas, esses dados. Sim, Sim. O número de redações nota Sim. 1000. Esse ponto foi uma alteração Sim. sem uma justificativa. Eu fiquei até pensando, Lohane, até para ouvir um pouquinho. Algum estudante procurou, assim, uma redação que ele Um rascunho. é um rascunho que ele já sabe a nota e você deu uma olhadinha, até para ter uma noção, visto que você também trabalha de maneira próxima a essa correção aí. Você teve alguma experiência nesse sentido Não, pós? ninguém procurou. Até porque o plantão a gente fez antes, né? Sim. Aí depois que passou o Enem, não teve mais. E o que horário de você plantão. pensa sobre essas diferenças de notas mesmo assim? Você acha que, visto que você também é uma corretora oficial, aí você não quer falar aí, mas do Enem, como se diz, o que você acha que aconteceu Ah, eu na acho sua visão? que tem muito isso que a Miri falou mesmo, essa questão de alinhamento. Porque realmente ocorre nessas questões de diferença de pontuação. Sim. Então, talvez um corretor com um olhar mais atento, às vezes até mesmo mais experiente, né? Ele foi mais crítico com relação à correção. E também as informações que eles receberam, né? Que a gente tem a matriz de correção, mas a gente não é a par das informações que eles receberam para corrigir essas provas. Aqui no Nacional, quando você corrige as redações, você recebe uma orientação de como que tem que corrigir dentro de quais regras, né? Que é Sim, bem ah. esclarecido. Sim, claro, né, Lohane? Como é que é isso aí? Como funciona a isso aí? Só para Lohane- entender a lógica, porque obviamente que o Enem funciona assim também. Sim. Né? E que de repente quem dirige a correção vai falar assim, olha, nós estamos precisando de mais rigor aqui nesse critério aqui, tal, né? Isso. Que talvez esse seja o movimento que está acontecendo. Como é que isso é aqui dentro do trabalho de vocês? É que há um rigor maior, parece que há, né? Esse rigor no Enem. A Lohane é nossa corretora do pré-vestibular, do MED. E nós temos, o Colégio Nacional, nós elaboramos um material de correção, tanto do fundamental, a partir do 6º ano até o 9º. Então, é um material elaborado pela coordenação junto aos professores do colégio.
e um material também voltado para o ensino médio e para o pré-vestibular. Então, com base nesse material de correção, que os corretores realizam a correção do Colégio Nacional. Claro que é o que eu falei, né, Wagner? O nosso material ele é um pouco mais rigoroso que o Enem. Sim. O Wagner às vezes até fala, Ana, mas o Enem é só isso aqui. Por enquanto eu vou cobrar esse do fundamental. Porque não precisa desse rigor tão grande, né? Deixa para trabalhar lá no ensino médio, porque o nacional realmente a gente cobra um pouquinho mais, né, Miriam? Alguns Eles também- estudantes tiram uma nota melhor, às vezes no Enem, do que aqui dentro. Isso também é um ponto muito costuma bom. ser. O Wagner, Na inclusive, tinha um UFO, aluno, né, do principalmente. 8º Sim. ano que, assim, um desempenho incrível que não parecia ser de 8º, De 8º. né? Na UFO, essa variação acontece muito. A gente pega muito firme, aí chega lá na UFO, muitas notas altíssimas, e a gente vê que tem coerência com aquele menino que treinou bastante. Né? Aí aquilo que o Wagner falou, às vezes o que acontece é um menino que, né, porventura não passou por esse treinamento, tira uma nota semelhante pela falta de rigor. Sim. Então o rigor ele é necessário, mas também é necessário, como a gente faz aqui, a comunicação. O acompanhamento. Né? Isso, o acompanhamento de pertinho. Porque aí tá lá, a Ana Liene começa lá, aí a Lohane Isso. corrige, aí eu tô em sala de aula. A redação não É. pode andar sozinha. É, Nunca. A redação é uma equipe, né? Como a Miri Sim. disse, é uma equipe e precisa comunicar. E o Nacional investe muito nesse acompanhamento, por meio dessa equipe formada. e Então, os dados, né? E um estudante não pode, em 2 anos diferentes, em que ele aprimorou, Sim. tirar uma nota menor do Sim. que o ele fica maluco também. É. Falta critério. Né? Porque ele pensa assim, poxa, eu melhorei, eu fiz exatamente, e a minha nota. Então, esse processo de ajuste que é necessário, ele é necessário, né? Porque eu penso que valoriza o nosso trabalho, a gente está em sala de aula, ajudando o estudante a pensar, a educação tem um trabalho libertador, de reflexão. Então, o estudante que consegue uma nota excelente no Enem, ele realmente precisa ter essas competências. essa orientação, né? Né? Ele tem que ter essas competências desenvolvidas, ele não pode não ter essas competências e tirar uma nota excelente porque ele comprou algo e ajustou. Exatamente. Então, essa alteração é necessária, eu penso que esse frisson, ele realmente ele tinha que acontecer, né? Porque se está havendo um ajuste, eles não vão assumir. O INEP veio em entrevista à Folha de São Paulo falando, nós não alteramos os critérios, o que nós pedimos foi uma atenção. Certamente, eles colocaram assim, ó, se o estudante tirou uma nota menor, entrevista à Folha de São Paulo, foi porque ou ele não conseguiu fazer o vínculo dos repertórios, dos argumentos com o tema, então ele já está dando algumas dicas aí, Sim, ou ele não compreendeu o tema central. sim. Agora, o que foi? Nós só vamos ter certeza absoluta disso com os dados completos e a divulgação com os espelhos. Mas essa questão do tema que você fala me chama muita atenção, porque o tema é muito importante. O tema, às vezes, o aluno, ele aborda apenas em um parágrafo. E esquece do restante do texto. E precisa abordar todas as palavras-chave da frase temática em todo o todos os texto. horários. Em todo o texto. Então, se ele deixa, de repente, o corretor está penalizando ali e não no Sim. repertório. Isso é Mas é porque ele incompetência colocou, 2. excelente você está trazendo, porque Não o é? estudante A gente fica só no O repertório. estudante colocou na cabeça esquece do dele, tema. Ana Liene, ele colocou na cabeça dele que o culpado pela nota dele foi isso. Então ele já Sim. colocou que já Por aconteceu isso é foi isso. importante o acompanhamento. Mas nem ele sabe ainda exatamente, porque se ele não tem É. os É. dados, nem Esse ele é o sabe perigo, ainda. é que nem o sujeito se consultar pelas redes sociais, Sim. não é? Sim. Porque o Google agora, todo mundo é médico, né? Então ali o cara já se diagnostica Sim. pelas redes. Então esse é o problema, ele está Esse é o diagnosticando o problema. Então essa minha preocupação também como educador e como quem acompanha historicamente esses processos seletivos todos, assim, eu não vejo que há motivo de alarde. Eu acho que, assim, o erro, INEP, o erro foi considerar os outros anos na aplicação. Então, assim, eu sei que isso aí vem, esse é um equívoco que tem que ser repensado. Sim. Isso aí tem que ser repensado. Né? Nós temos que ver tudo de negativo que isso possibilitou, inclusive essa diferença. Né? A possibilidade da avaliação evoluir.
Sim. Porque a avaliação pode evoluir, os Deve. critérios podem e devem apertar para que a gente tenha maior qualificação, então nós vamos ter diferenças, ainda mais num exame que a TRI resolve muito bem assim, vírgula, né? Vamos ponderar isso, em tese, ela faz uma equalização das provas diante das suas dificuldades ano a ano, para que tenha as mesmas medidas, sejam comparáveis. Só que o ingresso na universidade, não. Por quê? Porque a redação não é corrigida pela TRI, é a única que tem nota 1000, e que, portanto, inclusive, quando tem universidades que adotam pesos para a redação, está desequilibrando a balança. Sim. Então, que não pode pensar dessa forma, que eles não são comparáveis para a seleção. Então, e talvez também estejam querendo corrigir um problema social, que é do pós-resultado do Enem e tudo mais, há hoje o quê? Uma não ocupação de vagas. Tudo bem. Aí, para a ocupação final de vagas, que possa usar. Nós estamos aceitando aqui os últimos 3 anos aqui a aplicação do Enem para completar essas vagas. Né? Beleza, aí eu acho que pode ser uma coisa mais interessante, né? Dentro de um processo grande como esse daí. Mas esse de poder, numa mesma seleção, poder utilizar e aplicar Enems dos últimos 3 anos, nós vamos perceber que foi um equívoco, né, por diversas questões. Né? Esse dado ele vai aparecer também de maneira... já apareceu, na verdade, quando do acompanhamento do movimento dos estudantes no SISU, nós já acompanhamos isso. Né? Então, aí as lives gravadas do professor Jazz aqui dentro do colégio, inclusive, do acompanhamento do SISU, da central do SISU do Nacional. E o que fica desse processo todo é o estudante em casa, ele precisa fazer uma reflexão também. Sim, Bom, exatamente. eu vou fazer o Enem em 2026, certo? O que eu preciso fazer? Qual o procedimento? Como que eu tenho que agir? Eu vou entrar em contato para comprar um modelo? Não está funcionando mais. Eu vou pegar qualquer repertório e utilizar em qualquer redação, o mesmo repertório, vou modificar só um pouquinho, parece que não é um bom caminho. Eu não vou fazer a relação, não é um bom caminho. Eu tenho que ler os textos de apoio com calma, investir tempo, porque ele pensa que ele está perdendo tempo. Investir tempo na leitura dos textos de apoio, compreender bem a ordem temática, selecionar... Você sabe aquelas questões que nós trabalhamos muito em sala de aula? O estudante precisa compreender que, ao agir dessa maneira, ele vai se aproximar de uma melhor nota no Enem. Porque se a correção está indicando que vai apertar nesse caminho, o estudante precisa reconhecer que há necessidade de adquirir essas competências. Não basta só citar, ele tem que ler o livro, ele tem que ter os livros de literatura, seja dos processos seletivos, no caso do Enem não há, mas ele precisa acompanhar as aulas de geografia, de filosofia, saber relacionar, buscar. Então, assim, são questões importantes que esse processo todo convida o estudante a agir dessa maneira. As sinalizações são todas boas, né, Nájila? As perspectivas são boas dessa vez. As sinalizações desse aperto, vamos chamar assim, nos parecem muito boas. Agora vamos olhar os dados e vamos poder qualificar melhor essa opinião. Né? Só para complementar o que o Wagner diz, essa questão do aluno, ele também tem que fazer o quê? A tarefinha de casa, que é a constância da escrita. Tem que praticar a escrita todos os dias. Né, Miri? Sim. Todos os dias ele precisa escrever. Não pode, hoje não dá a redação, deixa a redação de lado. A constância tem que haver. Tem que haver disciplina, o acompanhamento que o colégio faz com esse aluno, né, por meio das correções, ele posta na plataforma, ele tem um feedback por lá. Então, isso é muito importante, né, Wagner? O ponto de maior relevância, eu vejo assim, a tribulação maior. A demora na divulgação do espelho vai ainda causar uma certa ansiedade, porque demora. Seria muito bom se o INEP já divulgasse com mais rapidez para o candidato ali entender, foi isso, o que eu tenho que refazer? Vamos em frente. Como isso não vai acontecer por agora, de alguma forma ele tem que encontrar, né, o caminho para seguir.
Sim. No nosso ensino médio, as aulas de produção, né, em sala, produção obrigatória, cronometrada, como é no terceiro ano, né, no terceiro médio, eles fazem muito ali, além das aulas, né, teóricas. No pré-vestibular, eu sempre falo, né, para os meninos, para as meninas em sala, ó, gente, redação você tem que fazer sempre no mesmo horário. Então, você escolhe ali 2 dias na semana. Ah, então é terça e quinta que você vai fazer 2 inéditas às 5 horas da tarde. Então, você vai escrever ali no cantinho da folha para a Miri, ó. Você começou 5 horas, terminou que hora? Para a gente olhar o tempo que você gastou, para depois mandar para a plataforma, ter a correção e ter o plantão, né? Eu acho que o sentimento que fica nesse momento de não saber o que houve e tudo mais, de injustiça, ele não pode fazer a pessoa ficar parada. É continuar em frente, né? E a gente está aqui para acolher. E, claro, deixar muito evidente nosso orgulho, né? Apesar de todas essas atribulações, nosso resultado foi excelente. Foi excelente. E é resultado de muito esforço. Esforço de quem treinou, né? Esforço de quem estava ali. E se, porventura, o estudante treinou e não foi aquilo que ele esperava, ele também não pode se culpar tanto assim. Poder tentar de novo é também uma possibilidade e a gente vai seguir em frente, porque nem tudo é aquela história, né? A gente acha essa prova define a minha vida. Não. Essa prova, ela define muita coisa, mas tem uma coisa importante também. Não depende só de você. Depende de você, depende do tema, depende do corretor, depende também das outras áreas, porque não é fácil fazer uma redação, ainda responder aquele tantão de questão. Depende do seu coração no dia, a psicologia é muito importante. Então, é um conjunto de fatores que vai definir o processo. E para todos eles, né, o que eu acho que eu posso dizer é que a gente está aqui de coração aberto para caminhar juntos. E Em uma frente. coisa que a gente não ponderou aqui é que, assim, um aluno que ele está acostumado assim, ele achou que fez uma redação para 980 Sim. e veio 950, né? Ele está dentro de um padrão Sim. cabeceira. 40 Só pontos. que esses 30, Variação. 40 pontos de diferença, Conta. essa é que é a questão. Com o peso 3, isso aí na seleção muda tudo. Para o INEP, 40 pontos de variação na redação, porque lá é de 40 em 40. É o normal, né? Assim, acontece 20, Sim, ué. mas não é justamente por isso. Né? Então, é porque, na verdade, não é pela qualificação da redação. Sim. É isso que eu estou chamando a atenção, que, na verdade, é para o que é utilizado esse dado, que é para fazer uma seleção. Sim. Então, Garante não uma poderia, vaga, né? então não poderia misturar 3 provas diferentes. essas questões, pra uma porque seleção. assim, se todos os que iam tirar 980 foi 950, está tudo certo. Está tudo certo. Não é? Então, na realidade, é isso que nós vamos precisar compreender com os dados. Porque e o que tem que ser corrigido? Né? E, na realidade, assim, por isso que eu falo que os bons indícios, porque se está corrigindo realmente... Uma pergunta aqui. Vocês, na correção, identificam quando tem um molde? Sim. Identificam? Fala para mim disso aí. É. Né? Parece que é engavetada a redação, né? O que nós fazíamos nessa situação? Quando percebe isso aí? A penalização, né, Lohane? De acordo com a competência, por exemplo, se for no repertório sociocultural, se for um repertório de bolso, que a gente já até mencionou, penalização na competência 2, né, Lohane? E aí, E uma isso é justificativa, indicado uma para o aluno, a orientação observação para o é aluno, feita. Sim. Não é? E aí ele ainda pode recorrer ao plantão, né? É. Sim. E reescrita muitas vezes também, que a gente trabalha com reescrita. Temos a reescrita do texto. Então, mas o importante é que identifica. Identifica, Isso é identificável. Identifica, né? conversa com o estudante. Marca no ó, texto. Isso aqui, esse texto aqui não é seu, hein? Até quando ele pega na internet. Correto? Esse texto a gente aqui não coloca é seu, hein? Ele morre de vergonha ali. Aham. Vou te dar a oportunidade de você refazer isso. Então, aqui. você imagina isso daí, realmente, se esse procedimento ele ganha uma dimensão importante na correção e não existia antes, que é isso que a gente está esperando, não é? Sim. Que é isso que a gente está Melhor, né? esperando. Então, que esse aperto tenha sido nesse sentido.
que teve um maior critério para dar 1000 na redação, porque diminuiu o número de redações nota 1000, Sim. né? Então, e o que está errado, na verdade, é uma comparação com o que não tem comparação. Comparar a redação, as notas de redação de 2026, de 2025 a de 2024, não vai dar certo, porque quando se trata de uma seleção, nós vamos E isso aí eles não vão conseguir alterar. É. Então, essa injustiça, se as notas isso aí não vai caíram, corrigir. sim, e se as notas caíram como há essa expectativa, né, o estudante que fez o Enem 2024, possivelmente, e vai poder utilizar a nota da redação, ele vai sair à frente se realmente houve esse peso maior Sim. nas redações. Não, isso aí foi a gente, durante o acompanhamento É uma realidade, do né? SISU, a gente viu acontecer o tempo todo. A gente Foi viu, o grande erro. Eu A gente acho viu. que realmente é o grande erro. né? São 3 provas diferentes para uma mesma seleção. Isso eu acho que chega a ser injusto, não só em relação à redação, até as outras áreas, porque são provas diferentes, né? Exato. Então não tem como medir. Mas O ruído não está no avanço do processo Sim. na redação. O ruído está Porque agora? Porque é da minha vez. Exatamente. né? Quer dizer, e eu sou um aluno de terceiro ano que nem tenho sim, as notas anteriores para poder usar. Se todo mundo tivesse, seria perfeito, né? Aí tá todo mundo com possibilidade, então usa o outro, né? Agora, não é assim. Então, eu acho que esse foi o grande equívoco. E vamos aguardar, né, gente? Eu acho que eu quero aqui já, esse assunto aqui ele é interminável, como tudo nessa vida, porque vai puxando o gancho. Imagina como é que nós vamos corrigir isso com o uso da inteligência artificial, né, que vai se aprimorar. Então, assim, esses plágios cada vez vão ser menos possíveis, né? Porque cada vez eles vão ser mais bem identificados. Então, na realidade, nós vamos ter muitas ferramentas ainda para aprimorar todo esse processo e que vai. Na realidade, assim, eu sou um entusiasta e sou muito animado com a evolução da inteligência artificial. Por quê? Porque vai devolver ao professor a possibilidade de, com muito dado, ele poder se relacionar As com o aluno. intervenções. isso né? é excelente. Ele vai ter tempo para isso daí. Sim. né? Que é o que Então, a gente já tem aqui, né? A Rede Giro Evolucional, que traz um relatório assim extremamente detalhado do todo. Né? A gente vê como que a redação influencia ali, faz a simulação. Pode ser o tema da redação do ano que vem. a Ó, Geek entendeu? One que Deste vem ano. com essa. Deste ano. A Geek One, Deste que é ano. outro parceiro nosso que A vem Geek. com isso também agora Vem dentro da mesmo. plataforma. Né? O Observatório Enem que vai trazer todo esse acompanhamento. Então nós estamos assim, ó, com ferramentas demais, né, para Acompanhamento. poder acompanhar bem. Eu quero parabenizar todos vocês aqui. Eu tenho muito pouca possibilidade de chance de estar junto com tanta gente importante aqui, porque eu considero assim esse lugar, né, da competência leitora e escritora assim a coisa mais importante do ser humano. Sim. É a coisa mais importante que tem, né? Porque com isso aqui bem resolvido, né, ele chega onde ele quiser, A né? expressão, Ele chega onde né? ele quiser, né? Então eu fico muito feliz aí de ver esse esbanjamento de competência aqui nessa mesa aqui e de eu estar junto com vocês aqui. Muito obrigado aí pela possibilidade. E fica aí, ó, essa temática, nós vamos voltar com ela, né? No durante aí, vamos voltar lá a hora que sair o espelho, vamos voltar com essa conversa aí a hora que vierem os microdados, né? Nós vamos voltar com ela, né? Porque aí está realmente o processo que vai nos levar a que isso ajude a qualificar ainda mais o público. E eu vejo que essa é a grande intenção de vocês aí também no processo, né? Então, corrigir o que está errado. Isso que é a nossa expectativa, que corrija o que está errado, né? O errado talvez tenha sido a forma como se escolheu para fazer o processo de seleção, né? Então, isso aí que tem que ser repensado. Agora, o bom caminho da redação, se foi para ajudar a qualificar mais, aí que seja bem-vindo e que seja corrigido o processo. Né? Então, obrigado, viu, gente? Obrigado a você, obrigado no caso, pela oportunidade de nós podermos falar um pouco do nosso trabalho também, ajudar e colocar luz sobre essas questões.
Sem esquecer, né, Analiane, de trazer aí um agradecimento para tanta gente que trabalhou Sim, nesse a A nossa bordado, equipe, né, de corretores, ajudando assim, aqui essa está uma galera. parte da equipe de Maravilhosa. redação, né? Isso. Nós temos mais de 40 corretores na equipe trabalhando nos bastidores, mas de forma tão importante quanto os professores, a coordenação. Então, agradecer. Professores de língua portuguesa, os Sim. professores da área de humanas que nos ajudam muito com os repertórios, as discussões. E, claro, aos nossos estudantes, né, pela confiança que eles também tenham essa possibilidade de florescimento. E tudo vai dar certo na hora certa. Muito bem. Sim. Muito bem. Nájila? Bom, só tenho a agradecer, né, por essa equipe maravilhosa, pelos corretores, por essa oportunidade de florescimento, como a Miri disse, né? O ENASA é uma parte muito especial da escola, né, e que tem trazido tantos frutos, e participar disso tem sido muito especial mesmo. Que Então, bacana. muito obrigada a todos pelo acolhimento, por fazer parte dessa equipe tão competente. Bacana. E Lohane, você também pode se despedir. Obrigada também, todos vocês. A gente caminha muito junto, né? E que continuemos assim. Obrigada aos corretores também, que eles ficam escondidinhos, né? E você Fazendo o faz parte serviço também deles, da mas correção? é muito importante. Então, e essa Wagenaça vai ficando por aqui, então, e deixando no ar aí um gostinho de quero mais, da gente avançar nessa boa conversa durante o ano letivo de 2026, aí no acompanhamento do desenvolvimento dos nossos alunos. Parabéns a todos os estudantes do Colégio Nacional aí, que se esforçaram tanto para esse processo seletivo todo e que tem aí uma boa sorte aí nessa disputa e que a gente faça uma grande festa de aprovação este ano aí como resultado desse grande trabalho e essa discussão da redação, nós continuamos com ela em breve. Muito obrigado.